Bom dia a todos. Primeiro, parabéns aí pelo governador, pelo todos os seus esforços e investimentos sendo feitos aí em Belém para trazer a COP. Realmente não é um desafio simples e com essa liderança, com certeza nós vamos ter uma COP aí para nos honrarmos. Eu vim aqui falar um pouco da parte do agro, né? Eu acho que, de maneira geral, o que se pergunta muito é se existe aqui sempre uma dicotomia entre proteger e produzir, né? E, na verdade, o Brasil sempre é retratado ou como um grande destruidor do meio ambiente ou como a salvação da produção e da segurança alimentar do mundo. Mas, na verdade, o Brasil é muito mais complexo, muito mais sofisticado e muito mais estratégico do que essa simples jogo de oposições e de narrativas. Né? Eu acho que a gente tem que sempre lembrar que a gente produz aí comida para mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, com 8% do território realmente dedicado a uma atividade agropecuária, intensiva no Brasil. Né? 66% das florestas, das áreas nativas estão preservadas do território nacional. Logicamente, grande parte disso está na região amazônica, mas nós temos reservas florestais no Brasil todo. E, diferentemente de outros países no mundo, o Brasil realmente fez isso de uma maneira privada, de uma maneira onde essa obrigação está dentro da lei e é um investimento do setor privado que precisa ser sempre lembrado. Né? Em nenhum lugar do mundo um indivíduo é obrigado a ter uma propriedade e não usar 20%, 35%, 80% do que se tem. Então, tem que colocar isso dentro da conta e num CDI de 15%, vocês imaginam quanto essa reserva de valor custa. O nosso maior ativo, apesar da gente ter essa dimensão continental, não é a terra, né? Eu queria trazer aqui, mas sim o que a gente tem feito com a terra brasileira ao longo desses últimos anos, dessas últimas décadas. Né? O agronegócio brasileiro deixou de ser um setor e passou a ser uma infraestrutura do país. Acho que a gente deveria olhar isso de uma maneira mais ampla do que só a produção agrícola, pecuária que nós temos. O agro gera superávit, o agro integra o território, né? Nós temos um território muito grande. O agro forma gente, né? Mais do que dá emprego, tem formado pessoas e é uma âncora de estabilidade em vários lugares do Brasil onde o Estado muitas vezes não está presente. E hoje, no século XXI, acho que é fácil, para mim, pelo menos, que estou visitando, participando desse Brasil agro, dizer que é sim possível produzir e preservar no Brasil, e a gente tem a metodologia, o sistema já implantado. Né? Nós fazemos isso com escala, com método e com entrega. Né? Eu acho que esse é algo fundamental para se ter aqui bem posicionado. O Brasil do agro não faz nada por improviso ou por intuição. O agro brasileiro hoje é um centro de decisão, de análise, de simulação e gestão de risco. Ou seja, tudo é um grande laboratório, uma grande fábrica de dimensões continentais e feito de maneira muito profissional. Né? Hoje a gente tem medido mais do que sacos por hectare, as empresas do agro têm medido carbono por hectare,
dignidade por hectare, ou seja, a gente está conectando as pessoas, o trabalho, a tudo isso. Hoje, só como exemplo, né, a Embrapa tem um dos maiores acervos de propriedade intelectual agrícola do mundo. Então, isso é inteligência acumulada de muito tempo. O CTC, que é o Centro de Tecnologia Canaviera, faz cana transgênica e com performance em escala industrial. A BCZ, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, tem o maior banco público de genética de bovina do planeta. Ou seja, a transformação que nós temos feito no Brasil nos últimos anos, ela é fundamentalmente tecnológica, né? A fazenda brasileira virou um sistema e esse sistema virou um ativo estratégico do país. Logicamente, tudo isso foi feito, mas nada é duradouro, nada é permanente sem as pessoas. Então, acho que nós temos que focar muito no que está sendo feito em termos de desenvolvimento e treinamento da população engajada nesse setor aqui no Brasil, né? O que mais me impressiona andando pelo Brasil não é a quantidade de máquina, não é ir no AgriShow e ver a tecnologia embarcada, mas sim a capacidade dos indivíduos, das pessoas, de operarem essas máquinas. Hoje a gente tem pessoas operando tecnologia de ponta em todos os lugares do Brasil. Tem gente programando drone em Luiz Eduardo Magalhães, tem gente rodando simulações financeiras em Primavera do Leste, tem gente fazendo gestão ESG no Pará com mais rigor do que muito fundo europeu que se diz fundos de investimento sustentável. Se a gente pegar as empresas, né, a gente tem a Raízen, mais do que produzindo açúcar, etanol, ela está ensinando energia limpa, ela está treinando todas essas pessoas no dia a dia. A JBS faz rastreabilidade e pecuária de baixo carbono, ou seja, para gerenciar esse contingente enorme de cabeças de gado, nós temos gente fazendo isso. E a empresa brasileira instalada no mundo todo, administrando a cadeia produtiva do começo ao fim. A Marge faz logística e compliance socioambiental, né? Então, nós temos um trabalho de sustentabilidade que precisa ser mostrado na COP, que já vem sendo feito. Nós temos os agentes, nós temos o modelo de negócio, que não é algo que precisa ser importado, é algo que está sendo feito no Brasil e feito ao longo de muito tempo. Então, a COP precisa ser um palco para que a gente mostre o que o Brasil vem fazendo ao longo desse tempo todo, né? O Brasil do interior, o Brasil profundo, já entendeu que esse modelo de sustentabilidade ele já existe e que o futuro vai ser a combinação da escala, a combinação do trabalho das empresas, dos indivíduos com os interesses de sustentabilidade. Não há um novo modelo a ser implantado, e sim o modelo brasileiro de escala, o modelo brasileiro de confiabilidade, de qualidade, de entrega de produção, que vai ser o grande modelo de segurança alimentar e sustentabilidade no mundo, né? Hoje o ativo mais escasso que a gente fala não é energia. Fala-se muito de energia, falamos aqui de petróleo, mas o ativo mais escasso é confiança. E confiança você não decreta em uma lei, mas você tem que entregar. Confiança é algo que você consegue acumular de gota em gota, mas num pequeno lapso, como a gente tem visto recentemente, você perde a confiança. E o Brasil criou nos últimos anos a maior infraestrutura de rastreabilidade
agroambiental em um país continental. Tem plataformas de blockchain, certificações auditadas, logística monitorada, dados públicos de uso do solo. Não é pouca coisa, né? Voltando nas empresas, a JBS rastreia milhões de cabeças de gado com tecnologia de ponta. A Suzano mede biodiversidade e balanço hídrico por hectare. A MAGE rastreia soja desde o talhão até o porto. São Martinho converte cana em biocombustíveis com carbono rastreado, certificado e remunerado. Tudo isso financiado pela B3, BTG, Rabobank, Itaú, Bradesco. Mais 600 bilhões de crédito desse agro vem via mercado, vem do setor privado. Então, enquanto o mundo todo ainda discute como criar uma infraestrutura de confiança, né, para a produção regenerativa, o Brasil já tem isso. Quando a gente vê as reservas legais, quando a gente vê as propriedades todas integradas dentro da lei, e o ilegal é o que o governador falou, ele precisa ser combatido, mas nós temos que olhar o legal. O quanto já foi, de fato, construído num sistema de checks and balances aqui, que tem funcionado e que tem trazido um crescimento e um desenvolvimento para o Brasil em escala, com gente e com entrega. Então, é algo realmente muito fascinante ver esse processo todo que o mundo não conhece, né? Na verdade, as COPs sempre são eventos onde a gente tem que estar cobrando o que vai acontecer, quanto vai se reduzir de emissões. E se a contribuição do Brasil nessa COP não for mais um compromisso de redução de emissões, mas sim a apresentação de uma nova arquitetura de fornecimento pactuado, regenerativo e confiável, né? O que eu estou dizendo aqui? Eu acho que nós deveríamos pensar num modelo de SLA, né? Que são os Service Level Agreements, que na verdade é um contrato de longo prazo, onde as métricas não se limitariam somente a toneladas entregues, né? Os chineses querem mais toneladas de soja, os países do Oriente Médio mais toneladas de carne. Na verdade, a gente faria um contrato de longo prazo, onde as métricas seriam carbono, biodiversidade, rastreabilidade, periodicidade e impacto social, para entregar justamente um pacote completo para esses países, né? Mas não dá para ser num modelo spot, né? Você produz a soja, você produz o biocombustível, você produz a carne e eu não tomo nenhum risco de longo prazo, né, como comprador. Tem que ser contratos de longo prazo que envolvam todo esse trabalho, né? E isso é um movimento que precisa ser, de fato, apresentado como uma solução brasileira, porque o Brasil é o único país que tem condições de entregar segurança alimentar e proteção ambiental no mesmo pacote. O resto do mundo, infelizmente, não tem como fazer isso. Enquanto a parte do mundo tenta encaixar a regeneração em métricas simplificadas, o Brasil fez algo complexo dentro de uma formulação com bastante resultado positivo. Eu estou chegando ao fim aqui do tempo, mas a ideia aqui, então, é uma provocação para fechar. 1867, a Nestlé, que é uma empresa suíça, de uma parceria americana, um país montanhoso, um país sem vocação agrícola, fez, a partir do leite, toda uma transformação na alimentação do mundo do século XX. Né? Combateu desnutrição, combateu doença e criou padrões de consumo. A provocação aqui é se o Brasil não tem condições de fazer no século XXI o que a Nestlé fez no século XX, ou seja, definir padrões de consumo, definir padrões de produção, que na verdade nós empacotamos isso nos últimos 30 anos, e mostrar que nós não somos os grandes distribuidores da floresta, mas que de fato o agro brasileiro está reconfigurando, reescrevendo a história. E o Brasil pode, de fato, fazer essa diferença na indústria
ambiental e na indústria de produção de alimentos. Então, com isso, eu agradeço o tempo e fico depois aberto aí para batermos um papo. Obrigado. Bom, obrigada, Gustavo. Antes da gente continuar, só gostaria de registrar que a gente convidou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para esse evento hoje, mas ela não pôde comparecer, infelizmente. Bom, dando continuidade à nossa agenda sobre os grandes desafios e compromissos da sustentabilidade no Brasil, nós trazemos a perspectiva da indústria sobre responsabilidade social e ambiental. Para isso, eu chamo aqui a representante de uma das maiores empresas de alimentos do mundo, a diretora de sustentabilidade da JBS Brasil, Liege Vergine Correia. Liege, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação. Um ótimo dia. Obrigada, bom dia. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu sou a Liege, eu represento aqui a JBS, sou engenheira agrônoma de formação e vim aqui para a gente conversar um pouco sobre a segurança alimentar, o desafio do Brasil e do mundo para garantir a segurança alimentar. Quando a gente fala em segurança alimentar, a gente tem que olhar para essa população que a gente tem no mundo, que até 2050 tem uma estimativa aí de 9,7 bilhões de pessoas para se alimentarem, para sobreviverem, para se alimentarem de forma saudável. Quando a gente pensa nesse planeta que vai alcançar quase 10 bilhões de pessoas e a meta climática que a gente tem de não ultrapassar 1,5 graus para aquecer o planeta até 2050, a gente tem um desafio. E nesse desafio a gente precisa produzir mais alimentos com o menor impacto ambiental possível, preservando os recursos naturais que a gente tem e usando isso de forma eficiente. Nesse sentido, a gente só vai conseguir atingir os nossos objetivos e garantir a segurança alimentar se a gente produzir de forma cooperativa, com inovação e eficiência. Sustentabilidade, a gente tem que mudar o nome para eficiência, porque ela nada mais é do que produzir com eficiência, conservando os recursos naturais e produzindo mais alimentos. Nesse sentido, a gente sabe que o Brasil tem um papel fundamental. É essencial a gente considerar o Brasil como líder nessa ação, mas também como exemplo para o mundo. E por isso a gente tem que espalhar com a educação e levar a tecnologia e informação para todo o planeta conseguir produzir de forma responsável. Nesse papel de liderança, a gente pode destacar aí a produção de alimentos no Brasil. Nos últimos 30 anos, só de carne bovina, o Brasil aumentou mais de 109% a produção de carne bovina e reduzindo em 15% a área de pastagem no Brasil. A gente produz mais em menos área. Nesse sentido, a gente tem que considerar também as áreas degradadas. Quando a gente olha para o bioma cerrado, por exemplo, a gente tem 40 milhões de hectares de áreas já abertas que foram degradadas e que têm um potencial enorme de serem convertidas em áreas de agricultura e pecuária de alta eficiência e tecnologia. Curiosamente, a gente tem os mesmos 40 milhões de hectares disponíveis para desmatamento legal no Brasil, de acordo com o nosso Código Florestal. Então, a conta não é muito difícil de se fazer. Se a gente estimula o produtor a recuperar essas áreas degradadas, a gente não precisa de novas áreas, tampouco derrubar essa floresta. O governador trouxe aqui a importância da preservação das florestas, mas que o pagamento por serviço ambiental possa ter o mesmo valor que uma produção de safra. E com isso a gente pode garantir a preservação e a continuidade dessas áreas que são de vital importância. O Brasil tem o Código Florestal muito rigoroso, mas não adianta a gente dizer que a gente tem uma legislação rigorosa se a gente não a segue. Então, o mínimo e o básico que a gente precisa entregar aqui no Brasil é seguir e implementar uma lei que já existe, que é muito rigorosa e que preserva a floresta. Para além disso, a gente sabe que, desconsiderando os parques, as unidades de conservação, os territórios indígenas, o único local que a floresta pode ser preservada é na propriedade rural. A gente depende do produtor rural para preservar essas florestas para todos nós. Então, a gente pensa em alimento, em segurança alimentar, em produção e em preservação dos recursos naturais, como eu falei. A gente sabe também que não adianta a gente fazer essa jornada e deixar a agricultura familiar de fora.
Hoje, mais de 30% da produção mundial de alimentos global, ela vem de agricultura familiar. Então, a gente precisa incluir os pequenos produtores nessa jornada. Eu costumo dizer que é como se fosse um trem subindo uma montanha. E a gente tem uns vagões que estão ali para trás, mas todos eles precisam chegar no topo junto com a gente. Então, é fundamental a gente considerar o pequeno produtor. O agro é feito também de pequenos produtores, não só de grandes produtores. A gente tem que considerar toda essa produção e essa população para o futuro. E aí, falando em pequenos produtores, mas também em técnicas que o Brasil já utiliza largamente, apesar do nome recente, que é a agricultura regenerativa, a gente sabe que são técnicas que o Brasil já faz há muitos anos. Vide a integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, sistemas agroflorestais que incluem cacau, incluem açaí, incluem outras pequenas culturas num ambiente muito limitado, muitas vezes. Hoje você pega uma propriedade de agricultura familiar, você tem um potencial, e a gente já tem alguns projetos, por exemplo, a gente tem um projeto com no assentamento Tuerê, que fica no Pará, na região de Novo Repartimento. A gente conseguiu, em 1/4 da área que esse produtor produzia, aumentar 4 vezes a renda, utilizando só 1/4 da mesma área que ele produzia antes, mantendo a preservação das florestas. Então, a gente sabe que com o uso de tecnologia, e não é tecnologia nova, tecnologia que a gente já tem em nossas mãos há muitos anos, desde que o agro teve essa expansão. Então, a gente sabe, por exemplo, práticas simples como calcário podem trazer um aumento de produção de grande porte para um pequeno produtor, que vai fazer muita diferença na vida dessa família. Então, a gente precisa, basicamente, oferecer assistência técnica, acesso ao crédito, para que ele garanta a eficiência de produção. E, com isso, a gente começa um ciclo virtuoso da agricultura e da produção de alimentos no Brasil. Como eu falei, acho que tem a importância fundamental da agricultura regenerativa, que nada mais é que preservar os recursos, preservar a saúde do solo para produzir mais alimentos em menos áreas. E a gente sabe, com as técnicas que eu mencionei aqui, integração lavoura-pecuária-floresta, a gente já tem produtores no Brasil que colhem até 3 safras na mesma área. Isso não acontece no resto do mundo. A gente é exemplo para o mundo. Mas a gente precisa não só ser o exemplo, mas parecer o exemplo para que as pessoas possam nos seguir. E, de novo, a legalidade ela é fundamental para que a gente consiga alcançar e ter voz para esse exemplo que a gente quer dar por aí. Falando ainda um pouco, comentando aqui o que a JBS tem feito, a gente tem um programa que chama Escritórios Verdes. A gente criou esse programa em 2021. Hoje nós temos 20 escritórios físicos em diversas regiões do Brasil, mas a gente faz um atendimento a todos os produtores. O que é esse atendimento? É um atendimento gratuito. O produtor procura um dos escritórios verdes, ele não precisa ter nenhum tipo de vínculo ou relação com a JBS. E, de forma gratuita, ele recebe uma assistência para a regularização ambiental da propriedade, que nada mais é regularizar o cadastro ambiental. Com isso, ele pode fazer um plano de regularização ambiental, também financiado pelos escritórios verdes, focado em pequenos produtores. E depois, numa segunda etapa, ou até em paralelo, ele recebe uma assistência técnica para aumento de produtividade. Com isso, a gente já alcançou, desde 2021, mais de 18 mil propriedades regularizadas. Só que quando eu falo 18 mil propriedades regularizadas, a gente tem que lembrar que só de propriedades registradas no Cadastro Ambiental Rural no Brasil são mais de 7.200.000 propriedades rurais, fora aquelas que ainda não foram registradas. Obviamente, a gente sabe que tem uma sobreposição, às vezes mais de um registro na mesma área, mas é um desafio enorme do número de propriedades e de famílias que vivem de agricultura e pecuária no Brasil, para que a gente possa fazer a regularização, oferecer assistência técnica e aumentar a produção. A gente costuma dizer na JBS que a ineficiência ao longo da cadeia gera justamente o que a gente chama de escopo 3 nas emissões. Esse escopo nada mais é que a ineficiência em alguma parte de produção dessa cadeia que chega no final na indústria, que não foi olhada. Então, com isso, se a gente conseguir trazer todo mundo, incluir com eficiência, com produtividade, a gente vai chegar e vai demonstrar que o Brasil não é só líder, mas ele também parece ser líder. A gente acredita que o setor privado esteja pronto para fazer a sua parte e que o Brasil está pronto para liderar essa mudança e alcançar a segurança alimentar, ajudando todo o planeta. Obrigada.
Obrigada, Liege. Liege, pode ficar aqui no palco para a gente fazer aquele bate-papo para continuar aqui a nossa discussão, né? A gente vai conversar agora, fazer uma discussão sobre os caminhos entre produção e preservação. Para isso também eu chamo de volta ao palco o Gustavo Diniz Junqueira, e para mediar essa conversa o repórter e apresentador Diego Jimenez. Bom dia a todos. Diego. Um ótimo dia a todos. Eu reforço a participação por meio das perguntas. Pode enviar e os nossos assistentes estão à disposição para selecionar as melhores até o fim do painel. Quero começar a nossa conversa reforçando o assunto de segurança alimentar. Não é segredo para ninguém que o Brasil, infelizmente, voltou ao mapa da fome nos últimos anos, e o último relatório da ONU mostrou que no triênio entre 2021 e 2023, 8,5 milhões de pessoas ainda tinham algum nível de fome aqui no Brasil. Tenho duas questões sobre esse assunto. A primeira, onde nós erramos no passado? E a segunda, até que ponto o combate à fome no Brasil é responsabilidade do poder público e onde começa o papel do setor privado também? Por favor, Liege, primeiro. Obrigada pela pergunta. O Brasil tem um papel fundamental na produção de alimentos, e é quase que uma ironia a gente ainda ter pessoas em situação de risco do ponto de vista de alimento, né? Como é que a gente pode produzir tanto, exportar tanto e essa população não ter acesso? Acho que discutir a responsabilidade, é óbvio que o setor público tem, por norma, lei e regimento, a obrigação de cuidar dessa população que está em risco de segurança alimentar. E a indústria, no que tange à produção de alimentos, para além de programas de assistência, programas de auxílio a essas populações vulneráveis, a gente tem um papel fundamental na responsabilidade das nossas operações. E para poder dar acesso a essas populações para alimentos, sem dúvida a gente precisa fornecer emprego, renda e... Obrigada. Tá bom. Achei que era para mim. Depois eu pego aqui. E emprego e renda para essas pessoas. Então, a indústria e o setor privado têm um papel de atuar nessas regiões e nessas comunidades do Brasil, gerando... Obrigada, secretário. Gerando acesso à renda para que essa população possa comprar alimentos. Obviamente, a gente tenta fazer isso de forma responsável, auxiliando. A gente tem diversos programas na JBS voltados, que a gente chama de Fazer o Bem Faz Bem, para populações vulneráveis, com doação de alimentos, mas isso só não basta. Não adianta a gente ficar nesse ciclo de estimular a doação para essas populações. A gente precisa ter políticas públicas junto com o setor privado para gerar renda para essa população e ela ter acesso aos alimentos. Então, é um desafio enorme por parte do setor privado fornecer esses recursos, mas também por parte do poder público conseguir sanar a pobreza e o acesso aos alimentos no Brasil. Secretário, por favor. Acho que a Liege colocou muito bem, acho que é um trabalho conjunto. Acho que tem um lado da produção, acho que a gente, tanto eu quanto ela, colocamos aqui como o Brasil evoluiu ao longo dos últimos anos. A gente tem que lembrar que a gente era um país importador há pouco tempo, né, se pensarmos sob a ótica histórica, e hoje um dos maiores, se não o maior exportador em quase todas as categorias aí, de alimentos, e expandindo essa liderança para a indústria, de fato, de alimentos prontos. Eu acho que nessa briga aí entre Estados Unidos e o mundo, né, Estados Unidos e o sistema que foi implantado antes, não dá para imaginar que nós vamos levar uma vantagem nesse processo exportando mais soja para a China. Nós vamos ter que industrializar essa soja, nós vamos ter que exportar soja em termos de carnes, produtos finais, marca. A evolução do Brasil vai vir da sua ocupação internacional pelas marcas, pelos produtos acabados.
como é que a gente traz isso para a questão da segurança alimentar brasileira, né, para a fome brasileira? Eu não acho que o nosso desafio está na produção, o nosso desafio está na distribuição. Nosso desafio está na identificação de como alimentar essa população. Passa primeiro por renda, né? Nós vamos entender que o Estado brasileiro, a estrutura que nós temos hoje é ineficiente, nós precisamos fazer os cortes necessários, nós precisamos avançar e modernizar o Estado brasileiro. O Estado brasileiro não tem condições de ser o grande gestor, administrador de todos os aspectos que envolvem a nossa sociedade. A sociedade precisa, de fato, entrar, e o governo, o Estado, precisa deixar a sociedade ocupar esse espaço, dando as regras e as orientações de longo prazo, né? Onde o setor privado pode entrar, como ele deve entrar. E um exemplo que a gente deve ter sempre em mente, é uma frustração minha de não ter conseguido fazer esse debate, essa negociação, quando eu fui secretário da Agricultura, e o exemplo está na nossa cara, né? Que é o CEAGESP, que está aí num bairro nobre em São Paulo, que você entra dentro do CEAGESP e você vê uma ineficiência do século XIX. Você vê exatamente a resposta para a sua pergunta. Por que aumenta a insegurança alimentar? Porque é tudo muito mal feito, com tanta tecnologia, com tanta rastreabilidade, com tanta capacidade logística. A gente ainda vê hoje um sistema onde o pequeno produtor chega no CEAGESP, nos mercados no Brasil todo, e é achacado por uma série de pessoas e sistemas que não dá a ele a condição de fazer o melhor uso da sua terra e o melhor uso das pessoas que trabalham ali. Você imagina que, cara, vai lá, produz numa propriedade pequenininha um alface. Aí, ao invés de ele entrar com aquele alface já rastreado num caminhão frigorificado, ele joga num caminhão velho, que emite poluentes de um motor antigo, coloca aquilo dentro de uma caixa, joga uma lona por cima, traz num sol quente, fica esperando na fila para colocar no CEAGESP, descarrega, só ali ele já perdeu qualidade e quantidade. Além disso, há um sistema de precificação danoso para o produtor, porque ele não pode voltar com o caminhão com mercadoria para casa, então ele tem que entregar aquilo. Então ele entrega barato, não tem uma renda suficiente e acaba perdendo. E o consumidor a mesma coisa, ou seja, ele não tem acesso. Então nós temos que pensar num sistema de produção puxada, levando tecnologia, como o JBS sugeriu aqui dos escritórios verdes, tem que levar tecnologia e os sistemas vão ficar muito mais conectados para que a gente possa fazer isso de uma maneira eficiente, barata e dando acesso. Então, o foco está no desperdício e o foco está na distribuição. A gente tem que focar muito nisso. Lied, a indústria brasileira de alimentos tem condições de apoiar a segurança alimentar de outros países também? Um aumento de produção pode ajudar também na segurança alimentar de populações mais carentes que a nossa? A gente esbarra na mesma questão anterior, né? Como que vai ser distribuído esse alimento, como que essa eficiência vai ser gerada. Então, obviamente, a indústria brasileira de alimentos, ela está preparada para produzir de forma eficiente, produzir alimentos acessíveis, no sentido de preço, competitivos, e a gente tem que se levar em consideração que quando a gente exporta um produto, a gente está sujeito às taxas que os países impõem a esses produtos, né? E são cargas altíssimas, dependendo do país e da proteção que aquele país quer oferecer para os seus próprios produtores. Muitas vezes, de certa forma, disfarçados como barreiras ambientais, vide a questão do desmatamento e todos esses preconceitos que o Brasil enfrenta no sentido da distribuição e acesso a mercados. Então, isso esbarra também desse lado, mas isso vai depender muito da finalidade e do objetivo de cada país e dos políticos e do poder público de cada país em acessar esse alimento, importar de forma acessível do ponto de vista financeiro, com preços competitivos, e aí sim distribuir para as suas populações. A gente sabe que o Brasil tem condição de encarar esses mercados, levar alimento de qualidade, com preços muito mais acessíveis do que alimentos, às vezes, produzidos por essas regiões.
Só um gancho aqui, eu acho que se a gente puder trazer essa sua pergunta para o lado da sustentabilidade, eu acho que a gente tem que olhar, ok, nós temos que entregar a solução de segurança alimentar para os países. Acho que o Brasil, sem dúvida alguma, é o melhor posicionado, pode fazer, aí as barreiras tarifárias e não tarifárias estão sendo endereçadas. Por quê? Porque existe uma falsa percepção de que taxar o produto brasileiro é resguardar o produtor local daquele país, ou a indústria local daquele país, quando, na verdade, não deveríamos pensar mais dessa maneira, né? O sistema todo de comércio do mundo foi fundamentalmente lastreado num conceito territorial, porque nós queríamos gerar riqueza para os países que cada um vivia nele. Então, o que é produzido na França tem tarifa zero dentro da França, o que é produzido no Brasil, tarifa zero no Brasil, o que é produzido em outro país, e tudo que era exportado se retirava algum. Voltamos agora nessa mesma discussão com o governo americano mudando as regras. O fato é, nós deveríamos montar um sistema parecido com os sistemas de rating das agências de crédito, ou seja, primeiro definir o que é sustentável, né? O que é sustentabilidade. Acho que a questão da eficiência é um fator importante. A partir dali, se a gente definir que a produção de carne mais sustentável do mundo é a brasileira, então ele deveria ter tarifa zero para todos os países do mundo, porque nós estamos fazendo um sistema 360 para entregar o produto mais eficiente, mais sustentável. Se a produção de queijo em algum outro lugar do mundo é mais sustentável que a brasileira, ele deveria ter tarifa zero, e aí a gente classificaria como AAA, Triple B, cada um desses produtores mundiais, e a distribuição seria endereçada de uma maneira focando na sustentabilidade, então empacotar, né, essa parte da proteção junto com a questão da produção. Então, acho que temos que olhar de uma maneira um pouco mais fora da caixa, senão nós vamos ficar batendo nas mesmas teclas dos últimos anos. Ainda nesse assunto econômico, secretário, eu queria aproveitar o gancho, perguntar ao senhor como o senhor vê as chances de um acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul com as mudanças comerciais impostas pelo presidente americano Donald Trump. Aliás, considerando essas medidas, como elas estão impactando o agronegócio brasileiro neste momento? Acho que, de maneira geral, o acordo Mercosul-União Europeia, em primeiro lugar, é melhor para a União Europeia, porque nós temos um mercado grande no Brasil para produtos industrializados. A indústria europeia tem muito interesse no Mercosul por esse acordo. Ele não acontece por essas questões políticas, que falta a habilidade dos europeus para entender que nós podemos, não somos os primeiros competidores deles, nós podemos entregar o produto. Eu acho que temos que pensar sobre o conceito de produção puxada, ou seja, como nós podemos, a partir de regras, contratos, entregar o que os europeus querem. É uma leitura de mercado, a partir daí a gente faz a engenharia reversa e entrega. Então, acho que nesse momento de mudanças globais, mais ainda, a União Europeia deveria olhar para o Mercosul como uma maneira de fechar esse acordo o mais rápido possível, porque os dois lados se beneficiariam, tanto sobre o lado de produção quanto o lado da proteção, porque não é impondo regras ao Brasil ou colocando restrições e barreiras, ou seja, se retirando do jogo, que nós vamos ficar mais sustentáveis à visão deles. Pelo contrário, quanto mais próximos eles estiverem da gente, com mais acordos, com mais relações íntimas, mais protegido será o meio ambiente. Em relação às regras de comércio impostas pelo governo americano, eu acredito que o Brasil tem uma oportunidade enorme, né? O Brasil nunca perde a oportunidade de perder uma oportunidade, mas é a hora perfeita para se negociar grandes acordos de longo prazo para garantir a segurança alimentar desse país. Agora, nós não podemos também mudarmos as regras, né? De repente, por alguma coisa aqui, um país do Oriente Médio fez um acordo de fornecimento de longo prazo e a gente muda regras no Brasil e isso afeta a decisão que eles tomaram. Então, acho que a gente tem que pensar com base em contratos, como a gente já faz no setor privado, para endereçar essa questão entre países.
Já estamos chegando ao final do nosso painel, mas antes de encerrar, queria trazer uma pergunta aos dois, uma reflexão. A COP30, o evento que acontece em Belém em novembro, ela pode permitir que tipo de compromisso, de evolução, de acordo ao agronegócio brasileiro e também à segurança alimentar do nosso país? Por favor, Léa. Esse ano, com a COP30, ela é o meio, ela não é o nosso objetivo final, né? O Brasil tem a oportunidade de se colocar como líder e parte da solução da mudança climática no mundo. É uma oportunidade que a gente tem de mostrar soluções que a gente já tem, que o produtor brasileiro, o produtor rural já vem fazendo há muitos anos, mas, novamente, para que isso aconteça, a gente precisa também trazer o conceito da legalidade de fato aplicado na realidade brasileira, para que a gente possa ser ouvido para as outras questões que a gente já tem. Então, eu, como brasileira, espero sinceramente que a gente consiga virar essa página da ilegalidade, não só na COP30, mas para daqui adiante, e também se colocar como líder e exemplo para o mundo de produção sustentável. Acho que na mesma linha, o Brasil já tem um sistema de produção sustentável, regenerativo. Se você pensar como uma propriedade rural hoje produz, no nível de eficiência que ela produz, preservando 20%, 35%, 80% daquela propriedade, com florestas nativas, e entregando um produto de melhor qualidade e de rastreabilidade e baixo custo, é uma solução que o mundo precisa entender como a gente está gerenciando um país continental, porque não é um país do tamanho de Portugal, né? Nós estamos falando de um país muito grande, com regras nacionais, não é uma regra regional, a gente tem um sistema de gestão nacional de alta escala. Então, a apresentação na COP deve ter essa robustez, ou seja, a gente deve realmente apresentar um modelo de produção brasileiro que vem sendo desenvolvido ao longo de tantos anos e que hoje está, ou seja, totalmente concretizado e estabelecido. Se nós voltarmos no momento onde hoje há uma discussão muito grande, né, da criação das grandes empresas brasileiras, a história precisa ser olhada ao longo do tempo, né? Hoje nós temos empresas mundiais que podem, como eu falei aqui anteriormente, o exemplo da Nestlé, podem, de fato, implementar novos padrões de produção e consumo no mundo todo. E, com isso, no caso brasileiro, empacotar a sustentabilidade dentro da produção. Então, acho que o caminho é ser ousado na COP e não apenas ficar esperando as críticas ou nós mesmos construirmos críticas irreais para um modelo que tem se mostrado muito efetivo. Liege Correia, Gustavo Junqueira, obrigado pelas contribuições. Um ótimo dia a todos também.